Olá, pessoal. Eu sou Joyce Rodrigues, educadora e mentora financeira, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o tema de organização financeira. Tá? Embora muita gente acredite que seja um tema chato, é um tema extremamente necessário e importante para que vocês consigam ter saúde financeira. Então, nós vamos começar a aula de hoje. E por que falar, então, de organização financeira, né? Porque somos ensinados a ser médicos, advogados, professor, mas não somos ensinados a gerir o nosso dinheiro. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui assistindo essa aula nunca escutaram do pai de vocês ou da mãe de vocês que vocês deveriam aprender a cuidar do dinheiro. Muito pelo contrário, né? Geralmente, pelo menos na minha geração, era muito comum ouvir os pais falarem que dinheiro não é assunto de criança. Então, toda vez que existia alguma discussão dentro de casa que envolvia dinheiro, que envolvia alguma conta, que envolvia alguma despesa ou alguma dívida, normalmente as crianças tinham que sair daquele local, né? Os pais saíam, iam conversar em outro lugar, falavam um pouquinho mais baixo, né? Justamente por conta disso. E isso acabou influenciando, então, os nossos hábitos na vida adulta, tá? Então, por isso que é importante nós falarmos da organização financeira. E por que então? Porque, afinal de contas, independente da profissão, gente, o objetivo de uma profissão, seja qual a profissão que vocês escolham, é auferir renda, né? Então, adquirir o dinheiro através do trabalho de vocês. Independente da profissão que vocês escolham, vocês vão precisar aprender a lidar com dinheiro. Então, da mesma forma como somos preparados através de uma faculdade, através de um curso técnico, para que a gente possa exercer a nossa profissão, nós deveríamos ser também treinados para cuidar do nosso dinheiro. Porque, embora pareça algo muito intuitivo, para algumas pessoas pode ser que realmente seja intuitivo cuidar do dinheiro, mas na maioria da nossa população, isso não é uma realidade, né? Então, a gente precisa aprender a cuidar do nosso dinheiro. E, afinal, o que é organização financeira, né? Muita gente já sente medo quando escuta essa palavra organização financeira. Tem gente que já tem até tremedeira, né? Mas de uma forma bem simples, então, a gente pode dizer que a organização financeira, ela é o controle do seu orçamento. Ou seja, é você saber para onde o seu dinheiro está indo, né? Porque a gente organiza muitas coisas na nossa vida, né? A gente organiza uma lista de supermercado, a gente organiza uma festa de aniversário. Então, assim, a gente precisa aprender a organizar também o nosso dinheiro, tá? Então, organização não é tão chato quanto vocês pensam que é. Tá? Vocês só precisam aprender a fazer a organização da forma correta. E isso vai se tornar intuitivo e prazeroso também no decorrer do dia a dia de vocês. E qual a diferença, então, entre organização financeira e controle financeiro, né? Muita gente acredita que são a mesma coisa, tá, gente? Mas não é a mesma coisa. Por quê? A organização financeira, ela é o processo de você gerenciar, ou seja, de você cuidar. É aquela rotina que você precisa ter de cuidado, então, com o seu dinheiro. Diferente do que acontece com o controle financeiro. Porque o controle financeiro, ele é só a forma de você fazer esse registro. E existem várias formas de fazer esse registro, então, né? Existe, então, o bom e velho caderno, né? Como muita gente ainda prefere nos dias de hoje. Existem as planilhas, então, de Excel, né? E existem também, hoje em dia, como a gente está aí na era da tecnologia, né? Os famosos aplicativos, então, de celulares, que podem auxiliar e podem, inclusive, até facilitar, porque hoje em dia existem muitos aplicativos que eles são conectados, então, à conta bancária, ao seu cartão de crédito, então você não precisa nem necessariamente ficar inserindo todas as informações ali, então você acaba ganhando um pouco de tempo, né? E o que você já acha chato, ou acha difícil, ou acha que não tem tempo para fazer, então a tecnologia, ela ajuda a gente também nessa parte da organização e do controle financeiro, tá?
E qual a importância, então, de se organizar financeiramente, gente? Como eu disse aqui inicialmente, é muito importante se organizar financeiramente para que vocês consigam ter saúde financeira. Muita gente ainda acredita, hoje em dia, que a saúde financeira ela depende de quanto se ganha, quando na verdade a saúde financeira ela está muito mais ligada à forma como vocês utilizam o dinheiro de vocês. Então, se não está organizado, se esse dinheiro não está organizado, se você não sabe para onde esse dinheiro está indo, fica muito difícil você conseguir ter saúde financeira. Então, por isso que é importante ter uma gestão da sua renda, tá? Para você consiga ter uma vida tranquila e consiga, então, encaixar aí as suas necessidades, os seus prazeres dentro da sua renda, tá? Então, na próxima aula, eu vou trazer um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto.